É muito comum no mundo da dança, né, as bailarinas que têm problema de joelho usar aquela chamada joelheira. Mas aí eu me pergunto, será que realmente funciona? Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo, dentre os vários que a gente tem aqui no canal, que fala sobre fortalecimento, dicas para melhorar sua performance, tem também vlogs, né, tem bastante conteúdo aí. Então, se você gosta desse tipo de informação, já aproveita e se inscreve aí no canal, porque toda semana tem vídeo fresquinho, com evidência científica, tudo muito bem embasado. Eu preciso confessar que eu já fui essa pessoa que no primeiro sinal de que estava ali com a dorzinha de joelho, ouviu falar que usar joelheira era bom e aí começou a usar nas suas aulas de balé. Mas assim, algum médico me mandou usar? Não. Eu ouvi alguém falando e aí eu falei, vou comprar também. E eu lembro que eu comprei duas. Eu usava nos dois joelhos, pra vocês terem noção. E eu sei que mesmo hoje em dia, quando a gente tem bastante informação, né, tem vários canais por aí, enfim, tem muita divulgação de tudo mais, eu sempre acompanho que tem muitas meninas no Instagram, no TikTok e as outras redes, usando essas joelheiras para tratar, né, essa dor no joelho. E aí, eu fico me perguntando se essas pessoas sabem para que de fato funciona isso. Porque eu, há mais de 10 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada disso. E eu usava porque eu ouvia alguém falando. Será que hoje em dia essas pessoas sabem para que usa de fato essa joelheira? Então vamos lá. Primeiramente, a joelheira ela é indicada, tô na minha cola aqui, ó. Geralmente no caso de pessoas com condromalácia, né, que é a condropatia patelar, porque entende-se que a joelheira segura a patela e evita a dor. Mas esse dado, para a dança, ele é um pouco controverso, sabe por quê? Porque a joelheira, ela não trata a lesão. Ou seja, se você começar a usar a joelheira, você até vai parar de sentir dor, mas isso não te faz melhorar a sua condromalácia, a sua condropatia. E dependendo do grau que você tiver, se você for uma condromalácia ali nível 1, nível 2, que é só uma dorzinha, você nem precisaria estar usando aquela joelheira, porque o tratamento em si já seria suficiente para te ajudar a reduzir essas dores. E aí a definição, né, de uma joelheira, ela é dita como algo que fornece suporte, compressão e alívio da chamada compressão patelar, né? Que é quando, sabe, a gente tem aqui o joelho, a gente tem como se fosse um ossinho na frente. Que é quando a patela sofre o que a gente chama de cisalhamento. É como se ela tivesse assim, ó, o ossinho passando em cima do outro e gerando esse contato, que em casos mais graves, né, pode auxiliar, por exemplo, no dia a dia. Então, se uma pessoa tem uma condromalácia muito pesada e ela não consegue nem andar no dia a dia porque ela sente muita dor, pode ser interessante o uso da joelheira para pequenas atividades e principalmente em processos inflamatórios graves. Então, você estar num processo inflamatório, muitas vezes ele não necessariamente vai ser para a vida toda, às vezes ele é momentâneo, né, o que a gente chama de processo inflamatório agudo, né? Mas aí é que está o erro primário do bailarino, sabe por quê? Porque a bailarina começa a usar essa joelheira em todas as aulas de balé, e ela começa a usar por anos a fio. Eu sei porque eu fiz isso, eu fui essa pessoa, eu sei como é que é esse pensamento. E aí a dor simplesmente não melhora, né? Eu fiquei anos usando joelheira, jurando que eu tava abalando. E aí a minha dor no joelho nunca passou, né? Até porque, quando a gente pega a definição do uso da joelheira, ele é temporário em casos graves. Ou seja, não é uma muleta para sempre, né? Porque no final das contas você vai precisar tratar aquela região e fortalecer, né? Para que você consiga viver no dia a dia. Então, se você tem um caso muito forte de condromalácia, que você não está conseguindo andar no dia a dia, não consegue subir escada, não consegue dobrar o joelho, mas você precisa viver a sua vida, diante do processo mais grave, inflamatório e tudo mais, que o seu médico, o seu ortopedista falar, pode ser que o uso da joelheira seja interessante em alguns momentos, mas ele não vai ser um uso para a vida toda, tá? Porque foi o que eu falei, ele não trata a sua lesão, ele protege ali, ele comprime,
mas ele não é um tratamento. Qual que é o tratamento para condromalácia? Musculação e fisioterapia, tá? Então, para você que está com dor no joelho, não adianta você querer fugir, você vai precisar ir para academia, galera. É indispensável na sua vida. Não, ele tem toda a razão. Até porque se você começar a usar essa joelheira de modo desenfreado por anos a fio, você vai estar só segurando aquela região. Você não vai estar fortalecendo, você não vai estar ajudando na recuperação. Você, na verdade, está fazendo com que o seu joelho fique cada vez mais fraco, porque você não está fortalecendo ele. Faz sentido? Fora que eu acho uma coisa completamente sem lógica. Você está num processo da sua aula de balé clássico. Você está com aquele negócio prendendo o seu joelho. E aí você precisa fazer grand plié. Você está com o negócio apertando o seu joelho. E aí você faz uma flexão extensa, que é um grand plié. Você concorda que, na verdade, você está impedindo o fluxo sanguíneo? Você está impedindo a sua movimentação? E pode, inclusive, te gerar mais dor, porque tem um negócio te apertando e você está fazendo um grand plié? Então, nem faz sentido você usar a joelheira para fazer a aula, se não for com uma prescrição muito específica, entendeu? E eu falo isso porque quando eu utilizava a joelheira nas minhas aulas, para mim era um martírio. Porque eu pensava, gente, como é que eu vou trabalhar meu grand plié aqui, sendo que o negócio está me apertando? Entende que não faz sentido? Então, em casos extremos, mediante prescrição médica, se, por exemplo, você for fazer um salto, que é quando você tem um impacto direto, né? Quando você for fazer ali mais as partes de centro, pode ser interessante num processo inflamatório. Mas assim, pode ser, não sou eu que estou dizendo, não é a fulana da esquina que também usou que vai te dizer, mediante prescrição médica. Além disso, a escolha da joelheira ela é mais feita justamente por conta de um fisioterapeuta e por um ortopedista. Então, não é você fazer que nem eu, quando eu era menor, de chegar lá nas lojas ortopédicas e falar assim, me dá uma joelheira aí. Aí ela vai falar, e qual o tipo? Você vai falar, mais barata. Não sei o quê. Nem você sabe, entendeu? Então não é só simplesmente chegar lá e comprar. Você precisa ter alguém que te indique, um fisioterapeuta que te indique, um ortopedista que indique, para ele inclusive te mostrar como usar, porque as pessoas usam inclusive a joelheira de maneira bem errada, hein? Então assim, se você tem uma condição de uma dor de joelho, né? E se você não tem uma recomendação médica, de fato, para utilizar essa joelheira, ou você tem um grau pequeno de condromalácia, não adianta gastar o seu rico dinheirinho para poder usar isso na aula. Gaste o seu rico dinheirinho numa musculação. Gaste o seu rico dinheirinho num fortalecimento, numa comunidade bailarina que treina, que é o meu serviço de prescrição de treinos específicos para bailarinos, que vai ser, de fato, exercícios que vão te fortalecer, exercícios que vão te capacitar para você voltar, né, para suas aulas diante de um processo inflamatório. Não é só simplesmente comprando uma joelheira, enfiando e continuando sua vida, entendeu? Tem ali maneiras muito mais persistentes de você melhorar a sua dor no joelho. E eu falo isso com causa ganha, não só por mim mesma, porque eu comprei, eu usei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Mas foi só quando eu comecei a fazer musculação que eu nunca mais na minha existência senti a dor que eu tinha da chamada condromalácia. Porque, em teoria, eu tenho condromalácia no joelho direito. Joelho direito não, joelho esquerdo. E eu nunca mais senti. Nunca mais. Faço aula de ponta, faço aula de meia ponta, pedalo, passo o dia inteiro andando, subo dessa escada, jogo vôlei, faço o que eu quiser. Eu não sinto dor de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu aprendi a treinar direito. Porque eu aprendi que eu preciso fortalecer o meu joelho e não só simplesmente restringir aquela região para que não aconteça nada, entendeu? Movimento a gente cura com movimento. Sem dúvida. E aí, quando a gente fala de fortalecimento, a gente precisa entender que, às vezes, o processo lá ali da condromalácia, da sua dor no joelho, não é só simplesmente uma coisa isolada. Às vezes, ele é um tratamento de reabilitação e um fortalecimento para
justamente fortalecer desequilíbrios musculares. Então, o que eu entendi com o meu corpo, principalmente? A minha dor no joelho era uma falta de força mesmo no glúteo médio, num complexo posterolateral, era uma pisada que era um pouco mais pronada. Então, às vezes, não é você isolar um caso, é você entender como o seu corpo funciona, para você direcionar melhor o seu fortalecimento, para que você não sinta nunca mais dor. Então, assim, nunca mais senti dor. E olha que eu, inclusive, já tratei, né, na comunidade bailarina que treina, de bailarinas que tiveram cirurgia de LCA, meninas que estavam há anos sentindo dor no joelho, com forte impacto, e hoje elas fazem tudo. Eu pergunto para elas, e aí, como tá o joelho? Ah, é verdade, eu tinha problema, né? Pois é, às vezes a pessoa esquece que ela tem problema no joelho, de tanto que ela já tá tão imersa naquela rotina de fortalecimento, daquele cuidado, que ela nem lembra mais que um dia ela tinha aquele processo todo. Então, é você entender como o seu corpo funciona, é você buscar uma ajuda profissional e é você buscar equilibrar essas musculaturas que estão mais enfraquecidas, justamente por conta do balé clássico. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente coloca a técnica clássica no nosso corpo, mas se a gente não tiver com o nosso corpo bem estruturado para receber aquela técnica, a gente começa a fazer compensações. Então é muito comum bailarinas que começam a fortalecer, por exemplo, só o joelho e começar a sentir dor no quadril. Bailarinas que têm dor no quadril que começam a sentir dor no joelho. E por aí vai, entendeu? Então a gente precisa fortalecer o nosso corpo para poder fazer a nossa prática de uma maneira mais efetiva. E não depender de muleta, né? Que no caso, para mim, a joelheira é como se fosse uma muleta. Então é isso, meu povo. Falando por experiência própria, e olha que eu já sou uma pessoa 30 a mais, hein? Eu usava joelheira com 15 anos, porque eu achava que o meu joelho já estava estragado. Eu, no auge dos meus 30 anos, 33 anos, nunca mais senti dor no joelho e hoje eu consigo saltar melhor, consigo suportar melhor a carga das pontas, mesmo estando muito mais acima de peso do que quando eu tinha 15 anos. Tudo isso por conta de fortalecimento muscular. E olha, bato no peito de que eu já fortaleci muitos joelhos por aí e nenhuma delas precisou usar joelheira nunca mais. Então, se você está usando a sua joelheira, repensa. Vai no médico, vai no ortopedista, se você tem fisioterapeuta, pergunta para o seu fisioterapeuta se realmente é isso que você precisa, porque é muito mais desconfortável você fazer uma aula de barra com aquele negócio segurando o seu joelho do que você de fato fortalecer para nunca mais sentir dor, não é mesmo? Então é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre traz esses conteúdos informativos, essas desmistificações de coisas que a gente vê o outro fazendo no mundo da dança e acha que aquilo pode funcionar pra gente. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não necessariamente precisa repetir, né, o que o outro tá fazendo, porque cada corpo tem um corpo. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo e até semana que vem.